Mano, Pronto. peraí, por causa que. Deixa eu só entrar aqui, ó, a musiquinha não vai cessar. Pronto. Bom, Você tá me vendo direito? Cara, tô ouvindo sim. tu não faz ideia, velho, como é criar um podcast, mano. Tu não faz ideia, é difícil. É difícil pra caralho, né, velho? Cara, vai Eu ser muito imagino. mais difícil. Eu vou ter que gravar com uma pessoa que ela é dançarina. Tipo, o que eu vou conversar, mano? É foda, é foda. Bom, eu já vou me apresentar aqui. Então, é, cara, eu não faço a mínima ideia do que falar, então. Meu nome é Lourenço e bem-vindos a apenas mais uma conversa. E a gente está aqui com a Isa, ela que é estudante de enfermagem e já foi dançarina. Oi, Isa. Isa, Sim, o que você sim. dançou? Você falou para mim que já foi dançarina, mas eu fiquei curioso. É, assim, minha paixão pela dança começou no sexto ano, mais ou menos. Eu sempre gostei muito de anime, mangá, e esse universo todo de otaku. Então aí Ah, eu comecei fazendo isso, dança japonesa. você. Depois uma amiga minha, ela me apresentou a dança do ventre, Sim. interessante por aprender a dança do ventre. E depois, quando eu terminei o primeiro ano na Bahia, eu fui da Bahia para o Rio de Janeiro para terminar o ensino médio. E, Lá no Rio de Janeiro tinha projeto de dança. Aí eu fiz balé e dança contemporânea. e, e por que você deixou de fazer? Tipo, você já tinha concluído o seu curso, a faculdade, alguma coisa assim? Você já tinha concluído? Não, eu estudava normal na escola. E daí, no Rio de Janeiro, tem um projeto que é um Uhum. curso de dança junto com a escola. Aí, quando você acabava de estudar, você ia para aula de dança. Aí, sempre no final do ano, a gente se apresentava no teatro de Duque de Caxias, no teatro principal de Duque de Caxias. Oh, mano, eu, eu sempre quis fazer dança. Quanto tempo que foi para você balé? Quanto tempo durou? Eu sempre quis fazer. Meu sonho era ser dançarino de hip hop, velho. É sério. É sério, é, é, Balé, acho que foi um ano, cara, mas dança contemporânea foram dois. velho, eu já pensei em fazer balé, de verdade. Eu já pensei em fazer balé. Só que eu não conseguiria ficar com aquelas leg. Eu não O conseguiria Colan. colar. Eu me sentiria muito desconfortável, mano. É, e depois, foi assim que você conheceu, como que você conheceu a medicina? Foi depois que você já estava no Rio de Janeiro? Não, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu tava mais perdida que cego em tiroteio. Eu não sabia, não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida. Comecei a procurar emprego em lojinha de venda de roupa. Aí a minha mãe falou o seguinte: vai pra Bahia, que lá deve estar melhor de arranjar emprego pra você. Volta aí pra Bahia. Chegando na Bahia, eu trabalhei na Secretaria de Saúde de lá da cidade, Uhum. aprendendo a fazer cartão do SUS, atendendo as pessoas. Então, foi meu primeiro contato com a área da saúde. Ah, que Depois interessante. que eu saí da secretaria. É, É depois que eu interessante. saí da secretaria de saúde. Oi? Nada, nada. Pode falar. Foi mal, foi mal. Depois que eu saí da Secretaria de Saúde, eu fui direto trabalhar na Policlínica
de lá da cidade também. Aí eu fazia ECG, que é eletrocardiograma, fazia ASOS, que são documentações para assegurar o trabalhador de que se ele sofrer alguma lesão durante o trabalho, ele fez os exames antes para provar que ele estava saudável. Aí eu fazia esses ASOS também e atendia normalmente, auxiliava os médicos, e esse foi meu segundo contato com a área da saúde. Me responde uma coisa. É, você prefere sua vida no Nordeste ou você prefere sua vida no Rio de Janeiro? Como que foi para você essa mudança? No Nordeste. Nordeste? Hoje você, ho- Nordeste. hoje você tá em Belém, né? Sim, Belém é no Norte. E como que foi se mudar para aí? Você gostou? Como que foi a viagem? Ó, lá no Rio de Janeiro, pelo menos na época que eu morei, foi uma época bem conturbada, porque assim que eu saí, eu não sei se você se lembra, mas teve uma intervenção militar Sim, eu lembro. no Rio de Janeiro. Pronto. Foi assim que eu vim para Bahia, teve uma intervenção militar lá no Rio. Então já estava bem difícil as coisas lá em questão de criminalidade. A, inter- Quando eu cheguei. Oi? a intervenção militar não foi só nas favelas? Não, Não? não. Os militares, não, eles tomaram conta da cidade inteira. Isso foi por quanto tempo? Mais ou menos 2 meses? 3 meses? Acho que foi um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Eu não me lembro exatamente quanto durou, porque eu estava na Bahia. Minha mãe tinha ficado. Ah, você tava falando, eu sem querer, acabei te cortando sem querer. É, é, para você, como foi fazer enfermagem? Foi uma coisa muito difícil? Como é que foi? Você teve muita dificuldade para fazer? Olha, se eu te contar. Eu escolhi o curso de enfermagem de última hora. Ah, Como eu já disse, assim, eu tive dois contatos com a área da saúde, mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer da vida. Nessa época, foi 2017 para 2018, o meu avô e o meu tio-avô desenvolveram umas doenças neurológicas. ah, O meu tio-avô desenvolveu mal de Parkinson e o meu avô esquizofrenia paranoide. e Foi barra. Foi barra porque, assim, eu tive que pegar do outro lado, eu tinha 19 anos, e tive que pegar do outro lado e ajudar minha avó com relação a eles, porque quando um paciente com mal de Parkinson ele começa a apresentar um sintoma, não é nada muito agressivo. sim, mas depois vai Só piorando, né? que, exatamente. E, Só que a medicina no Brasil voltada para o tratamento de Parkinson ainda é muito limitada. A gente só tem a L-Dopa, e outro medicamento que é a. Esqueci exatamente o nome, não vou falar aqui para não cometer nenhum equívoco. Mas o meu tio-avô usava a L-Dopa para poder controlar os tremores. Só que o mal de Parkinson é aquela doença que ela é super agressiva com o cérebro. Então, em 6 meses, ele perdeu o controle do tônus muscular. Então, ele não saía da cama, ele travou as pernas e os braços. Então, tinha que dar banho nele no leito, tinha que dar comida para ele no leito e o medicamento. A gente sabia que era questão só de tempo para que ele viesse a falecer. Mas enquanto isso, eu continuei ali ajudando a minha avó. E ainda não tinha escolhido fazer enfermagem, e, mas também foi influente. e a sua avó ficou bem?
Ela, ela, Assim, foi um período muito difícil pra gente, porque ah, além dessa doença do meu avô, além da doença do meu tio-avô, o meu tio, filho da minha avó, sofreu um acidente grave. Ele caiu da escada do trabalho dele e bateu o lobo frontal e afetou uma área do cérebro dele que é responsável pela fala. deve. Então, até tem limitação com a fala. Ele ficou um mês e alguns dias internado no Hospital Geral do Estado da Bahia, mas fez fisioterapia e tal, recuperou, mas é, em questão neurológica, ele ainda tem convulsões, ele ainda tem dificuldade com a fala, e foi tudo de vez, foi um monte de coisa de vez. O meu tio-avô, o meu tio, filho da minha avó, e o meu avô, todos doentes de vez. E minha avó só tinha a mim e a minha tia Kelly, que é a filha dela, para contar. É uma pergunta. É, quando alguém perde a parte do cérebro que da fala, ela, Sim. como que você desenvolve a fala nela novamente? Como que você consegue desenvolver isso? A pessoa tem que aprender a falar desde o começo? Bom, no caso do meu tio, ele sofreu só uma lesão. Ele não perdeu a área por completo. E sim, ele teve que reaprender a ler e a Quanto escrever. tempo demora? E até hoje, quanto tempo É, demora? Olha, no caso dele, o acidente foi em 2017, a gente está em 2020 e ele ainda não se recuperou totalmente. mas ele já sabe, você já consegue entender ele? Tipo, você já Sim, 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 um sim. pouco. Nós já conseguimos entender o que ele fala e ele também consegue escrever. Mas ele consegue escrever mais no computador ou celular do que na mão. Eu acredito que seria muito mais fácil uma pessoa aprender a escrever do que falar, né? Ou não? Não? Não, falar é mais fácil Você acha? do que escrever, sim. Reaprender a falar é muito mais fácil do que escrever. Quando a gente é bebezinho, é um exemplo disso, É, porque a gente só imita os sons que a gente ouve. Depois a gente vai procurando significado para aqueles sons, a gente descobre as palavras, as frases. qual foi, Escrever é mais qual complicado. foi o caso mais bizarro que você conhece ou já aconteceu? Ou você já presenciou assim, já teve que ajudar? Um caso bem estranho. Caso mais bizarro, bem estranho. É, Pronto. Eu moro, né, no interior da Bahia, eu tô passando férias aqui em Belém. Mas um cidadão envolvido com coisas erradas levou uma surra, só que não é uma surra comum, ele levou uma surra de facão. caralho. É, Então, ele não foi exatamente perfurado, caralho, velho. foram da pele dele. Sim, foram cortados os pedaços da pele dele. E, e Como estudante, como estudante de enfermagem, a gente tem que sempre manter a calma nesse tipo de hum, situação. Porque ele chegou todo ensanguentado, pedindo ajuda. Ele estava com um lado da bochecha dilacerado, todo cortado, e dava para ver os dentes dele é, e a língua. É, parte do braço, uma parte da perna estava só presa pelos tendões mesmo, porque estava quase dilacerada. E assim,
presenciar um ato de violência desse e ver uma pessoa nesse estado, para algumas pessoas pode ser Eu traumático, acho que mas para quem para quase estuda, todo mundo, né? Tipo, quase todo mundo, sim. Mas para quem estuda na área da saúde, a gente tem já um preparo psicológico para isso. é, Tanto é que é exposto a esse tipo de situação para ir se é, acostumando. Não é questão que a gente perca a empatia, mas sim que nós nos acostumemos a ver carne como se fosse mas carne. E o paciente deve, tem que ser tratado, é uma emergência. A vida dele é o meu principal objetivo, porém, o corpo dele é carne. O corpo dele é orgânico. cara, Eu não posso sentir em mim o que eu vejo nele. Eu tenho que me preparar para isso. cara, eu não consigo pensar, tipo assim, como basicamente seria um tratamento psicológico para você se manter a calma ao ver uma perna decepada, um braço decepado, alguém todo dilacerado. Tipo, tipo, eu já vi pessoas falando que é meio que você perde a humanidade, sabe? Se você não sente nada ao ver esse tipo de coisa. Qual é a sua opinião sobre isso? Não é questão de perder a humanidade, e sim é como eu falei. Assim, cada indivíduo, a gente sabe que é único. Por isso o nome indivíduo, de individual. Eu costumo dizer, bem popularmente, que cada pessoa é um mundo. Tudo que a gente é como se fosse a caixinha preta da gente, está no nosso encéfalo, no nosso cérebro, nossas lembranças, nossos desejos, instintos, tudo está na nossa caixinha preta. Ah, A minha caixinha preta é preparada para ver a caixinha preta dos outros como sim, prioridade. sim. É, Então, o que tem que priorizar? A vida dela. E eu sei que ela não vai ter vida se a caixinha preta dela não for priorizada. como que, Questão como de que membro, tratamento? questão de Como que membro. funciona esse tratamento psicológico? Tipo, vocês ficam vendo fotos, alguma coisa assim? Não, é mais conversa e entender do que ver e presenciar. Claro que a gente tem contato, Hum, óbvio, porque teoria e prática a gente sabe sim, que é distinto. obviamente, Mas, obviamente. Ah, pode mas, falar, termina aí. Foi mal. mas assim, primeiro a gente tem que ter um preparo psicológico. Nós, da área da saúde, nós sentamos em roda, nós conversamos e abrimos as nossas caixinhas pretas para, assim, entender Sim, que uma pessoa do pescoço para baixo, ela é carne. Ela é carne, ela é músculo, sangue, ossos, veias, cartilagem. E a gente tem que entender isso. uhum. É, Por exemplo, se eu visse alguém com a perna decepada e eu tivesse que ajudar, eu tenho que entender que o membro dele está em uma condição ruim, sim, mas a caixinha preta dele é preservada. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele não perca mais sangue, tenho que manter a calma para que eu preserve a vida dele. Eu desconsidero o membro, já está decepado, estanco o sangue, acalmo ele e busco ajuda uhum. médica. É, Prioridade. você já viu alguém surtar assim, um médico, tipo, no começo, quando vocês vão fazer a parte prática, você já viu alguém meio que não conseguir se conter, sabe? Você já viu? Sim, vomitar, não conseguir encarar o E para você? corpo, Para você, diversas. como foi o início da aula Não, prática? Tipo, você só estava fazendo teórica, na prática é mais difícil, né? Tipo, você tá vendo tudo aquilo. Tipo, não é mais teórico, agora é real.
Aí, aí é a parte interessante do porquê eu escolhi fazer enfermagem. Como eu disse, tanto o meu tio quanto o meu tio-avô, quanto o meu avô estavam doentes. Então eu tinha em casa Uhum. enfermos. Eu tinha que lidar com urina no chão, diurese noturna, tinha que lidar com Ah, mas surto. Eita, que bom. Deixa eu fechar aqui a porta. isso, na sua opinião, isso não é nojento, na sua opinião? Tipo, urina no chão e tal? Olha, no começo, para me adaptar, foi um pouco difícil, porque assim, o meu avô, ele sempre foi uma pessoa muito Uhum. independente. Sempre nunca precisou da ajuda de ninguém, vamos dizer assim, vamos usar um termos claros. Ele nunca precisou da ajuda de ninguém. E depois que ele começou a desenvolver a esquizofrenia paranoide, as coisas ficaram bem ruins, porque ele começou a alucinar. Então ele achava que ele estava no banheiro, mas ele não estava. Ele estava na sala, por exemplo. E aí ele urinava. É, é, E assim, como o meu avô, eu sempre vi ele como uma figura paterna, pra mim eu tava cuidando dele assim como ele cuidou de mim. Você sabe que criança vai e também faz sim, xixi no sim. chão. Mesma coisa com o adulto. O adulto vai e faz, com problema, obviamente, diurese, fez xixi no chão, limpa. É, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma Aconteceu. pergunta para você. É uma pergunta, na verdade, que eu queria já fazer. É, como que foi, tipo, no começo da pandemia para você? Tipo, eu acho que em todas as cidades do mundo inteiro, basicamente, os hospitais estavam lotados. Então, eles precisavam de mais médicos, mais enfermeiras e tudo mais. Então, como que foi para você isso? Como foi passar pela sua primeira pandemia? Bom, primeiro foi meio assustador, né? Porque os jornais, os noticiários eram sempre um pouco sensacionalistas. Então a gente estava vivendo em um período que parecia Eu me lembro que, tipo apocalíptico, assim, né? nos primeiros 10 dias, praticamente, acho que foi 30% do mundo inteiro ficou em quarentena, o que é pra caralho, se tu pensar, tipo, tem 8 bilhões, 10 bilhões, 30% é pra cacete, né? Sim, sim, Tipo, sim. foi foda. Foi bem assustador e principalmente porque eu estava estudando em outra cidade. Uhum. Então eu só estava com as minhas duas primas em uma cidade que eu mal conhecia, sendo estudante da área de saúde. Então, é, o que aconteceu? A gente teve que ser resgatada do nosso condomínio para poder voltar para a cidade. Óbvio que eu levei Nossa, meus jalecos, sim, minhas coisas, mesmo meus documentos, para caso se precisasse na cidade eu me voluntariar. Felizmente, não foi preciso, porque tinham funcionários na cidade suficiente para poder conter os casos. Mas eu sempre fui bem solícita nessa parte. Conversei com outras enfermeiras e falei que estava total disposição, mesmo ainda sendo estudante, para sim. ajudar. No começo foi bem assustador, porque assim, quando a gente faz faculdade de enfermagem, no primeiro semestre a gente já pega imunologia. E a gente aprende muito sobre os vírus, principalmente. E o comportamento do coronavírus é totalmente E. atípico. É uma coisa que nunca Ah, foi mas não vista tem o antes. SARS ainda? Não Então tem o isso SARS? assustou. Tipo, é uma evolução do SARS, alguma coisa assim, né? O SARS lá que afetou na Primeira Guerra Mundial, matou milhões, não é?
Então, a gente meio que já tinha alguma coisa parecida, não era? Sim, mas o comportamento do coronavírus é diferente de qualquer outro que a gente Sério? já viu. Embora, embora esteja diminuindo os casos, É, é que, a comunidade científica acredita que esse vírus ele não seja natural. Eu não vou teorizar aqui, porque eu odeio isso, eu sou bem cética nesse sentido, mas eu também creio, Isabelle, também creio que não seja um comportamento de um vírus natural. Eu creio que ele mutou, porque o corona, ele não é novo. Ele foi descoberto em 1960, se eu não me engano. E no início, eu não sei se você se lembra, mas medicamentos como o sim, ibuprofeno lembro. não eram compatíveis É, com a. Se você tomasse, você poderia ter uma piora, um agravamento da sim. situação. E ninguém sabia o porquê. Ah, é, Só que os meses passaram, os dias passaram, as semanas passaram, e aí o ibuprofeno já começou a ser utilizado novamente, como se o vírus tivesse mudado de e novo. Se você se lembra também, mas bem no início, o vírus ele afetava. Tinha aquele negócio de febre, tinha a falta de tosse, ar, né? Falta de ar. e isso, a falta E de eu não, ar, mudança no mudança de comportamento comportamento tinha, e, mudança de eu não comportamento. lembro. Sim, se você pesquisar as primeiras notícias, vão ter que lá alterações no comportamento. O que já me deixou um pouco alerta, porque um vírus que ele possa causar mudanças de comportamento em uma pessoa é porque ele atingiu Sim, o encéfalo, que é uma das áreas mais difíceis de um vírus atingir, porque a gente tem meninges protetoras e para um vírus chegar a atingir o encéfalo e mudar a área comportamental é bem complicado. É bem complexo. Foi, como eu disse, foi uma coisa que a comunidade científica nunca tinha visto antes. Tanto é que nosso governo e o governo dos outros países, eles meio que têm mascarado. Embora os casos tenham diminuído, não quer dizer que eles sim. sejam extintos. O vírus ele pode estar ou incubado, assim como o vírus do HIV faz, ou foi descoberta alguma coisa que a população ela não possa saber ainda sobre o vírus, para não causar alarde, não causar pânico É, populacional. mas, tipo assim, existe coisas onde a população não deveria estar pronta para saber, por causa que ah, basicamente a gente deveria saber, não deveria ser um direito da população saber se alguma coisa está mal ou não. Tudo bem que é causar um caos. Tá? Na, na teoria, sim, mas na prática, não. Você já se perguntou assim: o comércio abriu, ok? Ok. O comércio está aberto. Alguns lugares ainda contêm aglomerações, mas o uso de máscara e de álcool em gel continua sendo Se aqui obrigatório. muita gente não respeita. Se, Eu vejo. é, esse é o problema. Esse é o problema. Assim como o vírus do HIV, o coronavírus, ele se comporta de maneira semelhante dentro da célula. Ou seja, não é em todo mundo que ele manifesta os sintomas. Assim, eu vi isso. Essa é a parte Eu vi isso, grave. mas por quê? É, mas por que isso? Tipo assim, por que tem gente que é imune e tem gente que não é? Tem algum motivo específico, idade, alguma coisa assim? Não? Não, não. Os vírus, os vírus, eles
basicamente tem RNA na sua composição. Eles não têm DNA como a gente. Então, o que acontece? No nosso corpo, temos filamentos de RNA para poder fazer outros processos. Não é em todo o indivíduo que o sintoma, o vírus, vai se ou manifestar ou ter um agravo. Porque você, não sei se você já viu, mas teve um senhor de não sei quantos anos, tipo, uma idade muito avançada com câncer, que pegou o coronavírus e recuperou. Tipo assim, isso só com. Tipo, tem mais gente recuperada do que gente doente. Então, tem muita gente que pensa que, se tem muita gente recuperada, então meio que o vírus já não está fazendo tanto efeito quanto deveria. Qual é a sua opinião, tipo, basicamente sobre isso? Na minha opinião, é um pensamento bem egoísta pensar que só porque tem mais gente recuperada significa que o vírus não está fazendo tanto efeito, mesmo tendo muita gente que está morrendo. O que tu pensa? Isa? Essa questão é muito complexa pelo fato de a comunidade ainda não saber muito sobre o vírus. Então, é complicado que eu fale para você, Lorenzo, que o corona ele foi tomado. Aproxima mais o telefone de você, por favor. Oi, Isa. Aproxima mais. Tá melhor assim? Assim? Nossa, muito melhor. Pronto. O que acontece? Como eu disse, a comunidade científica e o governo, ele ainda não está passando para a gente a real situação. Porque a gente sabe que ainda tem que ter as restrições, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma vez que você pega corona, não significa que... Na minha opinião, o que está desmotivando muito o brasileiro na questão do coronavírus é o próprio. São as próprias pessoas que estão no topo, sabe? Tipo, o presidente e tal, os que não estão ligando. Quando a gente estava na época do coronavírus, eu me lembro que o presidente, tipo assim, ele tava no meio do povo lá, ele falava, pô, o coronavírus não existe, daí tinha um cara, um prefeito que falava que existe, daí fechava tudo. Daí tinha um outro, tipo assim, tinha lá o vice-presidente que falava para esse presidente que não existia, daí os dois começavam a ficar em conflito, daí eu acho que o povo ficou meio confuso com isso. Isa? Isa, tá aí? Você Oi? tá, você tá escutando? É que eu Tô achei que tinha caído aqui. tô escutando bem. Tá. Você ficou confuso com o que eu falei? É que eu falei bem rápido. Não, eu entendi perfeitamente. Beleza. É difícil, realmente, quando a área da saúde e a comunidade científica entra em contraste com o governo. Esse é um tema bem polêmico. Porque, como eu disse, cada pessoa é um mundo, popularmente dizendo assim. Então, o vírus vai se comportar em uma pessoa de um jeito diferente que se comportaria em outra. A gente não tem certeza se ele vai ser letal ou se vai ser apenas uma gripezinha. Eu vi um cara que eu tava lendo lá, um cara, ele falou que o vírus
Para adolescente, mata em torno de 0,06%, criança 0,02%, adulto 1%, idoso 2%. Minha pergunta para você é: se a porcentagem de morte é tão pouca, por que as pessoas deveriam se preocupar? Porque, como eu disse, é um novo vírus e a gente não sabe o que ele faz exatamente com o organismo e se ele sai completamente dele. Como você pode perceber, se você leu alguns artigos ou viu em jornais, Sim. quando as Cara, eu estava pessoas acompanhando. entraram em contato com o vírus, as células pulmonares elas foram prejudicadas permanentemente. Sim. Muitas pessoas tiveram problemas coronarianos depois do vírus. Uhum. Então, como eu disse, essa é a preocupação. Em cada indivíduo, o vírus vai se comportar de uma forma. Ele pode ser só uma gripezinha, ou você pode infartar, ou você pode sufocar e morrer. Não é Então, uma por boa isso que coisa você deve, sufocar e morrer. por isso que você deve se preocupar. Você sabe como é que o vírus vai se comportar no seu corpo? Você tem certeza que a sua imunidade é o suficiente para combater ele? Quer É, testar? É isso, né? Você quer testar? Quer botar a cara a sim. tapa? Vai e pega. Se você não morrer, bom pra você. Agora, se você pegar e passar por alguém de sua família e ele vier a óbito por sua culpa, e aí? O problema também é o quê? É tipo assim, quando você é contaminado, você passa para outras pessoas. E Exato, daí, quem vai ter que sofrer com isso são os médicos. sim. Tipo, basicamente, os médicos vão sofrer mais do que a pessoa. Por causa que a pessoa sabia da consequência. Ou então ela só tá recebendo o que ela já sabia que ela ia pegar. Então, é, Infelizmente, no ápice da doença aqui no Brasil, a gente perdeu muito profissional de saúde, muito mesmo. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Nós perdemos muitos profissionais da saúde porque eles eram a nossa linha de frente. uhum, Tanto médicos quanto enfermeiros, maqueiros, anestesistas, ninguém passou despercebido pelo vírus, vamos dizer assim. E foi uma perda muito você- grande, porque assim, a nossa linha de frente, que era o cuidado, a gente sabe que demora para substituir. Por isso que muitas pessoas foram adiantadas nos seus cursos para já substituir esses profissionais que não podiam trabalhar. é, Fora a fadiga é, extrema de trabalhar dias e dias e dias e não poder sair dali porque há muitos pacientes para cuidar, por deve ter sido horrível. irresponsabilidades. Por irresponsabilidade. Mas ter sido horrível, não? Sim, Deve ter sido horrível. Tipo, eu fico imaginando vocês usando aquelas roupas lá o dia inteiro, aquelas roupas com a máscara, o sim. capacetinho. Cara, me responde uma coisa. Vocês nunca tiram aquela roupa? Vocês não tiram em nenhum momento? Não, Vocês têm que tirar, né? não, 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 não. Só quando Não, você está saindo para sua casa. Aí você pô, mas não tem é que horrível passar. de se respirar? Vocês não É, ficam com calor sim, intenso? sim. E o pior de É, tudo vocês. que nos hospitais tem que haver ventilação. Então, o uso do ar-condicionado ele foi limitado. Imagina você tá com Sim. aquela roupa, com aquela máscara, indo para lá e para cá, que a gente sabe que o nosso corpo mesmo produz calor com aquela roupa. Deve ter sido foda. De verdade, deve ser foda usar aquela roupa. Muito complicado. É, E você vê, e- assim, pessoas que você não pode salvar. Por quê?
O intuito de quem faz enfermagem e medicina é salvar vidas. Uhum. Sim. Assim como os policiais, É, bombeiros, nossa prioridade é a vida do outro. A, sim, cara. a- Eu bato palmas pra você aqui, por causa que parabéns, pô. Ser médico é complicado. é, Ser enfermeira, médico é complicado, não é pra muitos, é pra poucos até. sim. Então, parabéns. Pô, tu é Assim, foda. a gente sabe que a nossa saúde é importante, mas muitas vezes, por essa questão do lado humano mesmo, nosso lado humano, eu mesmo posso dizer de cadeira que eu priorizaria outra vida, Sim. assim, em É, cima da minha. Se eu pudesse ajudar uma pessoa me prejudicando, eu ajudaria. E isso não está no código de ética, na verdade, vai de encontro ao código de ética e o decreto 94, mas eu faria. uhum. Ah, cara. Tipo assim, mas por que tá contra o código de ética? Porque, Por que tá contra? assim, você não pode pôr a sua saúde em risco por outro indivíduo. Pra... Por causa que você é médico, né? Você tem Exatamente. que ir pra ajudar os outros, assim. Mas pense no seguinte: um indivíduo com soro positivo se Uhum. encontra muito machucado na rua, com uma dilaceração, então vai ter, Sim. né, aquele jorro de sangue. E eu passo como enfermeira, sem proteção e, vamos dizer assim, fora do meu horário de trabalho, e passo por aquele indivíduo. Eu não sei se ele é soro positivo. E eu também não vou perguntar. Eu vou ajudar. Vocês nunca perguntam pros Não, caras? a gente Não? ajuda primeiro. Ah, ajuda primeiro e depois pergunta ou nem pergunta? Ajuda primeiro. A prioridade é a vida do paciente. Sim, E sim, se, você tá certo. E, se eu passar direto, por exemplo, me recusar a atender, falar, não estou no meu horário de trabalho, isso é problema de outra pessoa, eu posso responder por negligência. sim, sim. É, eu tenho uma pergunta para você. Você conhece, com certeza você conhece aquele remédio onde não tem efeito nenhum, mas ajuda os pacientes a se curarem. Você conhece essa bula, não conhece? Esse remédio? O remédio Onde protege-me? eu, é aquele remédio onde os caras pensam que tem uma doença, mas nunca tiveram. Então os caras dão tipo um Sim, remédio. placebo. É, tu acredita mesmo que alguém acreditando possa se curar? Você acredita nisso? Sim, tanto é que quando um remédio está em desenvolvimento, ou vacina, é, são dois medicamentos. Um é placebo e Sim, um é o medicamento ativo. E são separados dois grupos de pessoas saudáveis para testar o medicamento. E depois, se não houver nenhuma alteração significativa que vá influenciar na vida da pessoa, se não causou nenhum dano a ela, vamos testar agora o medicamento, o placebo e o ativo, em dois grupos de pessoas infectadas. Há ah, pessoas que ent- conseguem se recuperar com placebo. Por quê? e tem outros que Porque não conseguem, né? é isso. Tem outras que não É, conseguem. Por quê? A mas, nossa imunidade depende muito do nosso psicológico. São duas coisas conectadas.
Não tem como, não tem como reverter. É, Sua imunidade e seu isso, psicológico andam lado a lado. Tanto é que pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas que lidam com transtornos psicológicos, elas tendem a ter a imunidade mais baixa do que pessoas que não têm transtornos psicológicos. Então, sim, minha família sim. inteira pode estar super saudável e eu, se for o caso de ter depressão, estar com imunidade baixa, pegar uma gripe e não passar para ninguém, ficar só comigo. Sim, na sua opinião, esse, esse poder de se curar pode ser considerado fé? Tipo, basicamente, isso é um tipo de fé, né? É, e, Eu não diria e mais uma coisa. fé, eu não diria fé. É que assim, o nosso corpo, ele é perfeito. Eu não vou entrar nesse assunto porque religião não Não, não gosto de misturar eu religião com ciência. Mas assim, entendo, eu odeio tipo de religião. pronto. Eu não gosto de misturar religião com ciência, mas o nosso corpo é perfeito. E eu, Isabelle, acredito sim que existe um criador por trás disso. Porque não tem Sim. como uma coisa tão perfeita ter surgido do nada. Mas essa é a minha opinião. Não, eu respeito, não vamos entrar aqui, não vamos Exatamente. entrar nesse assunto. Então, como é parte da comunidade científica, a imunologia está muito ligada à psicologia. Então, não que seja sua crença, mas sim o seu bem-estar pode sim te curar. Seu bem-estar É, emocional pode sim ajudar no processo de cura. Perfeitamente. mas, tipo assim, pode não ser fé também, assim, pode não ser muita fé, por causa que tem aquelas coisas, tipo, alguns anos atrás, acho que foi uns 2 anos atrás, meu irmão ficou com dor de barriga e depois descobriram que não, ele não estava com dor de barriga, ele achava que ele estava. Daí os caras deram um remédio e melhorou. Então pode ser que a maioria das pessoas acham que tem algum tipo de problema, mas não tem. E quando tomam um remédio, daí elas se sintam curadas. Você não acha que pode ser isso também? Uma doença psicológica, É como eu basicamente. disse, isso é como eu disse, é mais do psicológico da pessoa, ou psicológico influencia, sim, em qualquer tratamento do que quer que seja, de câncer Sim, a uma gripe. Se você ficar só na cama, meu Deus, eu vou morrer. Obviamente que você vai demorar mais de se curar do que uma pessoa que tome remédios, que beba água, sim, sim. que procure ter uma alimentação mais saudável. Essa pessoa vai se recuperar muito mais fácil. É, você acredita que eu não sei se é esse o nome, é, cura holística, acho que aquelas curas onde os cara para curar o espírito, sabe? Você já ouviu falar? Sim, 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 sim. Então, tu acha que aquilo realmente funciona? Ou... eu esqueci qual é o nome, mas dizem que funciona muito bem. Dizem que é tipo assim, quando a medicina tradicional não funciona, então os caras procuram esse tipo de coisa. O que você acha? Marcelo Rezende, ele tinha um câncer terminal. Sim. E os médicos falaram para ele que não tinha jeito. E ele foi, abriu mão, foi atrás dessa medicina espiritual. Ele faleceu. Uhum. Então, como eu disse, cada pessoa é um mundo. Eu não posso te dizer que porque você tem câncer e você tem fé, que você vai ser curado. Ou não. Por causa que para medicina tradicional não curar algo, tem que ser algo bem, bem difícil, né? Tipo, eu acho que é difícil disso acontecer. Da medicina tradicional não conseguir curar alguma coisa. Você não acha? Sim, sim. Tanto é que no próprio hospital, a UPA,
O atendimento é muito importante. Nós sabemos que temos profissionais aqui no nosso país que são negligentes com sua profissão e já se acomodaram a um estilo de trabalho robotizado, podemos dizer assim. Aquele trabalho padrão, Sim. de quase não olhar na cara do paciente, fazer as perguntas básicas que tem no anamnese e destinar ele para onde ele tenha que ir. É, Eu acredito, uma pergunta. eu acredito, Ah, pode ser. Isabelle, acredito que um sistema de saúde humanizado é 1000 vezes mais eficaz. Porque quando Sim, você dá uma obviamente. assistência completa, quando você demonstra que você está prestando atenção no que a pessoa está falando, no que ela está sentindo, ela vai se sentir mais acolhida e ela vai sentir mais confiança para falar para você o que realmente ela está sentindo. Às vezes você chega para uma pessoa chega no atendimento, né? E ela é tabagista. Nem todo mundo Ah, gosta de falar que fuma, ou admitir. Falar, eu tô com uma tosse frequente, com secreção, tal e tal. Ah, mas o senhor é sim. tabagista? Se for uma entrevista robótica, a pessoa pode bem dizer, não, não fumo, não. E aí você nunca vai É, descobrir o que que ela tem, se você não fizer um exame. Ela vai piorar, piorar, piorar. Aí vai fazer o exame. Ah, na anamnese não consta que ela é tabagista, mas o pulmão dela tá todo comprometido. E sim. agora? Entendeu? Se Por a isso pessoa. Sim, é como minha bisa falava, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você der um atendimento mais humanizado, se você der uma atenção a mais a um paciente, conseguindo conquistar a confiança dele, eu creio que o processo de recuperação dessa pessoa vai ou o ser muito, processo de cura vai vai ser ser muito rápido, muito, né? muito mais rápido e muito mais eficaz. É, uma coisa que eu sempre tive dúvida, assim, eu não sei se você já lidou com esse tipo de caso, com violência doméstica, né? Vocês conseguem identificar quando alguém está mentindo e tal? Vocês já sabem quando alguém está mentindo com violência doméstica? Tipo aquelas mentiras de, ah, eu bati a cabeça, eu caí da escada, esse tipo de coisa. Vocês conseguem identificar quando é mentira? Olha, a gente tem uma matéria específica de saúde mental e Uhum. psicologia na área da enfermagem para identificar esses sinais de quando a pessoa está mentindo ou não. Mas vamos lá, tem sempre aquele processo de sigilo. Se o paciente ele não quiser dizer o que Sim. aconteceu, eu não vou ser obrigada a forçar ele a dizer o que aconteceu. Ah, mas, tipo assim, vocês podem denunciar o marido por agressão caso a pessoa ela fale o caso para vocês, mesmo que seja Sim, muito ruim. se Vocês podem ela, fazer isso? se a pessoa autorizar, sim. Caso não, infelizmente, o código de ética não me permite. Mesmo eu Ah, sabendo, cara, mesmo sabendo o que está acontecendo. Agora sim, isso é triste. isso é triste, Isso é mas triste. se for um menor de idade, por exemplo, for uma menor de idade ou um menor de idade que chegue e eu tenha noção que aquele menor de idade sofreu maus tratos. Ah, mãe, o que foi Sim, isso? Ah, foi uma queimadura. Queimou como? Queimou onde? Onde é que a senhora estava? Eu tenho que fazer perguntas para a mãe dela. Não são uhum. perguntas tendenciosas, mas são perguntas diretas, que dá para saber quando a pessoa está ou não querendo esconder, ou está omitindo. E isso é muito importante, porque aí a gente já aciona o conselho tutelar. Para as mulheres, em caso de violência doméstica, a gente já tem a marca do X vermelho na mão
E tem Uhum. aquele Ah, áudio sim, sim, eu vi. de, Sim. de Eu pedir pizza. Você já viu? Aham. Pronto, liga Já vi. para a polícia ou para assistência médica, fingindo estar pedindo uma, um alimento, mas na verdade a gente já sabe o que significa. A pessoa precisa de ajuda, a pessoa está em perigo, ela está em estado de emergência ou urgência, e Sim. nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Nós somos preparados É, para isso também. você pode explicar para o pessoal que está ouvindo sobre a marca X na mão? A Você marca explicou de agora sobre a coisa da pizza. pronto. É o seguinte, quando a mulher ou criança ou adolescente está sofrendo violência doméstica ou abuso, é só fazer um X vermelho na mão, com caneta, com batom ou com qualquer coisa. Até se não for vermelho, preto, azul, faça um X. Vá até uma farmácia ou um postinho, porque geralmente os agressores ficam em cima. Eles não deixam a vítima totalmente livre, está sempre acompanhando ali os passos. Então, você pode ir numa farmácia, por exemplo, e mostrar a mão. Você pode passar Ah, por um grupo de policiais e, ó, mostra a sua mão. Você pode ir no postinho e falar: ah, não essa estou me sentindo bem hoje, preciso ir no postinho. E se o agressor estiver do seu lado, não importa. Faça o X na mão, disfarçadamente, e mostre que a assistência da saúde já vai saber do que se trata. É de suma importância. Tanto é que isso viralizou, acho que no mundo inteiro, e agora a gente já sabe, todos os profissionais de saúde já sabem identificar que a marca do xizinho na mão significa que a pessoa está sofrendo agressão e que ela precisa de ajuda. e existe alguma outra maneira, assim, se essa coisa da pizza e do X da mão? Olha, tem vários meios da pessoa que está sendo agredida ela demonstrar sinais. Não, não, se for muito, não precisa falar tudo agora. É, Depois você me passa, depois você me passa pelo WhatsApp, eu coloco tudo na descrição do pronto. vídeo. Mas esses dois são os Você, mais populares e são os mais eficazes. Porque assim, nenhum agressor desconfia quando a vítima está ligando para uhum, pedir comida, porque pode falar assim: ah, eu tô com fome, vou fazer um pedido. Liga na frente do agressor, mostra assim: ah, aqui ó, o número da pizzaria. E ela pode realmente ligar para a pizzaria. E a sim, pizzaria entender o que ela está falando. Por isso que tem que ser tão difundido. Tem que ser muito difundido. Tem que ser muito difundido. tem, Para tanto tem, o, as pessoas que trabalham com alimentação saberem os sinais, quanto as pessoas que trabalham na delegacia de polícia ou em postos médicos saberem identificar esse tipo de emergência e urgência. é, tem, tem esse tipo de coisa para violência doméstica. Sim, Mas tem para violência sexual também, para abuso infantil, esse tipo de coisa? Tem um modo tem. de você É a conseguir. mesma coisa. Qualquer tipo de É a mesma agressão, coisa? sim, qualquer tipo de agressão, a gente vai, primeiro, a vítima mostrou que ela está sendo agredida, deu sinal, a gente já vai afastar ela do agressor e fazer a entrevista. E para menino? Para menino é a mesma coisa? Para menina e para menino, a mesma coisa. A mesma coisa, beleza. Ó, a gente já tá aqui com 1 hora de conversa, basicamente. Eu tô amando. Pô, tu é incrível. Muito obrigado mesmo. É, agora a gente vai falar um pouco sobre o câncer de mama, já que a gente já está no mês da prevenção contra o câncer de mama. Sim, Eu quero, eu quero saber algumas coisas. As pessoas mandaram algumas perguntas para mim no WhatsApp para te fazer, ok. mas primeiro eu quero saber com você como a gente pode prevenir isso. Ah, essa pergunta de como a gente pode prevenir foi feita pela minha mãe.
Minha mãe, ela mandou te perguntar como a gente pode detectar o câncer de mama. Pronto. É, o câncer em si, qualquer tipo de câncer, é uma anomalia que surge dentro do nosso próprio corpo. As células, Uhum. elas vão se multiplicando de forma exagerada e aí vem o câncer, que pode ser em forma de tumor ou ele sofre metástase e vai para diversas partes do corpo. Aí são conglomerados de células, a gente pode chamar de células estragadas, em alguma parte do corpo. No câncer de mama, a prevenção é sempre estar atenta a você mesma. Se cuide, se toque, se analise. Tem, É, tem na família histórico, tem histórico de câncer de mama na família, fique duplamente atento. A gente, a é, gente sabe pergu- que o câncer de mama ele costuma surgir em mulheres com mais de 40 anos. Tanto é que a mamografia ela é praticamente obrigatória quando você chega nos 40, assim como com os homens é o exame de toque, no caso da próstata. Por quê? uhum. Porque é uma idade que a nossa célula já vai diminuindo o ritmo dela, né? Vai desacelerando o metabolismo. E uma célula cancerígena não tem esse tipo de comportamento. É um momento na vida da É, mulher que ela está com os hormônios mais desbalanceados, ela se torna mais frágil nesse aspecto. Aí pode vir surgir o câncer de mama. A alimentação é importante? Sim. Mas, Isa, tem algum alimento que vai me prevenir de dar câncer? Não. Mas se alimente bem, porque é melhor prevenir do que remediar. A gente tem uma cura definitiva para o câncer? Não. Muitas vezes a mulher tem que retirar por completo a mama. Então, e prevenir é como melhor que que. remediar. E perguntaram também para você como que funciona o exame de mama. O exame de mama não, o exame do câncer de mama, para verificar e tal. Pronto. É Eu, feita uma eu sei, mamografia. Óbvio que tem a parte sim. do toque, uma médica, um médico, um enfermeiro, enfermeira, seja quem for que vá atender essa pessoa, vai tocar, vai apalpar os seios para ver se encontra algum tipo de alteração, um nódulo, se vê alguma vermelhidão, algo que pareça estranho. Caso Sim, não veja e a mulher esteja em idade de vulnerabilidade ao câncer de mama, ela vai ter que fazer a mamografia. e tem alguma idade definida, tipo assim, câncer de mama pode pegar mais tal pessoa de tal idade. Sim, Tem alguma idade onde as pessoas são mais pegas, assim, vulneráveis de 35 aos mais, 40 mais anos. difícil? Acima dos 40? Isso, dos 35 aos 40, a partir daí, você já deve começar a se preocupar. Um É alerta que, para adolescentes ou jovens que estejam ouvindo, que também se cuidem, porque assim, nosso corpo é precioso. Não custa nada você apalpar perto das axilas, no próprio seio, embaixo. Apalpe. Veja se você encontra algo estranho. Um carocinho, se você sente dor, se você sente dormência, um ardor, se aparecer uma mancha que não deveria estar lá, procure um mastologista. Porque adolescente também pode ter câncer de mama. É raro? Sim, mas não é impossível. Homem, a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho seio. Mas você tem mama. Se toque, se apalpe, veja se você encontra algo
que te desconforte, ou um caroço, um algo estranho, né? Que você considera estranho. Isso aqui não é músculo. Isso aqui parece ser, sei lá, uma pedra. Isso aqui parece ser uma bola de carne. O que é isso aqui em mim? Vá em um mastologista. Não pense duas vezes. Vá em um mastologista. Não é aquele negócio que a gente fala, ah, não, isso aqui vai passar, vamos deixar pra lá. Não, câncer é uma coisa muito séria. Por quê? Porque, como eu disse, assim como ele está na mama, ele pode sofrer metástase. Vai querer que ele se espalhe pelo resto do seu corpo? Não, né? Então, prevenir é sempre melhor do que remediar, mesmo se for uma coisinha insignificante. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você tem direito ao sistema único e universal de saúde. Então, procure um posto e marque seu mastologista. A gente sabe que não é assim automático de instalar o dedo e você vai conseguir um mastologista. A gente sabe que o SUS ele é um pouco demorado por causa da regulação, mas não deixe a sua saúde de lado. Vai, mas Tu acha que uma hora você vai ser chamado. E aí você vai fazer seu exame. Se não for nada, que ótimo. Mas e se for alguma coisa? A gente sempre tem que estar pensando à frente. é, quem é o coronavírus? Quem tem coronavírus é mais propício a. Não. Quem tem coronavírus? Sim. Não, perguntaram. Peraí. Quem tem câncer de mama? É que eu tô bugado aqui. Quem tem câncer de mama é mais propício a pegar coronavírus? É pela questão da imunidade. Perguntaram isso. Pela questão da imunidade, sim. Porque uma pessoa que tem câncer está com a sua imunidade fragilizada. Ela vai começar a tomar medicamentos que vão deixar ela bem fraquinha. Então, o Sim. corona, ele pode muito bem, como a gente sabe, ele é um vírus super aproveitador, e ele pode facilmente infectar uma pessoa com câncer de mama. E ela vira óbito ou não. Porque, como eu disse, cada pessoa é um mundo. E esse vírus se comporta em cada pessoa de uma maneira diferente. Sim, fizeram mais uma pergunta aqui. A partir de qual idade é recomendado fazer o toque? A partir no caso da mulher, da menarca. A menina menstruou, já começa a ensinar ela aonde ela deve estar. A mãe, por favor, né? A mãe, mamãe, começar a ensinar, olha, filha, você vai tocando assim, se você sentir uma dor, vê um carocinho, vê uma manchinha, avisa a mamãe que a gente procura um médico. Então, começou a menstruar, pronto. E o menino entrou na puberdade, comece a fazer o toque. Porque a gente sabe que tem meninos que têm mais uma saliênciazinha no peitoral. Às vezes a gente chama popularmente de pedra, né? Essa saliência que pode ser removida cirurgicamente, mas só por estética. E ela pode se desvanecer, sumir sozinha. O que acontece? E, Menino também é importante. Entrou na puberdade, ensina lá seu filho. Mamãe, papai, ensina o filho. Olha, vai tocando aqui no peitoral, vai sentindo. Se você sentir alguma dorzinha, vê a presença de algum caroço, tem uma mancha, menino costuma ficar bem sem blusa, né? É um costume de menino ficar sem blusa, a mãe já observa, o pai também fica atento se tem alguma mancha, parece algum hematoma, para levar o filho no mastologista também, ou num dermatologista. Aí pode indicar o mastologista. Porque pode ser só uma irritaçãozinha, uma alergia, ou pode ser algo mais grave. É como minha professora, a minha professora de
semiologia. Ela sempre fala pra gente assim: a gente sempre espera que o paciente fique bem. Nossa torcida é para que ele esteja e fique saudável. Porém, temos que estar sempre preparados para o pior. A pessoa está com uma dor no braço, eu, como enfermeira, não posso pensar, vai ver, ela pegou peso demais e está com a dor muscular. Eu posso pensar, isso pode ser um princípio de infarto. O que essa pessoa realmente está sentindo? E investigar. Porque isso faz a diferença. É isso que salva a vida. Não é você pensar, é só um probleminha. Não é você minimizar o que a pessoa está sentindo. É você investigar. Essa é a parte mais importante, mais fundamental na área da saúde, a investigação e a preocupação com o indivíduo. Fizeram uma pergunta aqui. É normal um homem ter um mamilo maior que o outro? Sim, porque nosso corpo não é simétrico. Você sempre vai ter algo maior, um olho maior que outro, uma orelha maior do que a outra. Às vezes uma pessoa tem uma perna maior do que a outra. Isso pode causar até algum tipo de lesão. Nosso corpo não é simétrico. Então, é super normal ter um mamilo maior do que o outro. Fizeram uma pergunta aqui também. Na sua opinião, o SUS é bom? Tipo, o SUS é bom? Por que as pessoas sempre falam que ele é falho? É o que eu disse. O SUS, ele não é e nunca foi um órgão governamental. O SUS, O Brasil tem um sistema precário, né? ele foi criado, ele foi desenvolvido pelos cidadãos. Teve uma galera que se juntou, sério, que se juntou na oitava Convenção de Saúde e falou: a gente vai ter um sistema único de saúde. Todas as pessoas têm que ter o direito de ir ao médico, de ter assistência à saúde. Foi o povo que foi atrás. Não foi governo nenhum. Não foi presidente nenhum que instaurou o SUS. Foi o povo. Então, Uma convenção de saúde. Na oitava convenção de saúde. então, como que virou algo tão grande assim? Tipo, hoje, basicamente, é visto como algo tipo, algo do governo, não é? Não é visto como algo do governo, praticamente? Por quê? Praticamente. Porque o que aconteceu? A gente sabe que o nosso país lindo, maravilhoso, né? Tem sempre um pezinho na política. Então, o que aconteceu com o SUS? É obrigatório que todo e qualquer cidadão brasileiro tenha acesso a serviço de saúde. Inclusive, se você se acidentar em frente a uma clínica particular e não tiver um leito ou for um caso de urgência, você vai ser atendido na clínica particular e você não vai pagar nada, porque é um direito seu, como um cidadão brasileiro, ter saúde. E se a clínica se recusar a te atender, você pode processar. Fique sabendo disso. Que o SUS, ele não é só integrado com os meios públicos, mas também tem um pé no particular. Você pode muito bem ser atendido num hospital particular se for um caso de urgência. E se eles recusarem o atendimento, você está no seu total direito de processá-lo. Você acha que o Brasil tem um sistema muito pobre, vamos dizer assim? Não tem, tipo, por causa que sempre tem falta de médico em muitos hospitais e tal, né? Então, tu considera que o Brasil é um país pobre nesse quesito aí? Tu acha que os Olha, hospitais daqui
não são tão bons quanto deveria ser? Não, a gente tem hospitais muito bons no Brasil, públicos, inclusive. Na Bahia, eu posso citar o HGE e o Dantas Bião como referências em hospitais Sim. públicos que têm um excelente atendimento, excelente equipe, mas, infelizmente, como eu disse, nosso paísinho sempre tem aquele pezinho na política. Então, vai depender muito da administração política. Embora seja nosso direito como cidadão, quem é que fornece a verba? O A governo. gente, a gente financia os caras. A gente financia a gente financia o governo, né? Mas o repasse não é a gente que vai lá e dá, né? A gente faz isso por meio dos Uhum. impostos, e por meio dos impostos que eles têm que tirar uma parte e voltar para a área da saúde. A gente sabe que tem corrupção, que tem desvio, que tem lavagem. Infelizmente é isso. A Se gente já tá, todo, se todo o a gente dinheiro, já tá muito. se todo o dinheiro da área da saúde fosse repassado só para a área da saúde, fosse destinado só para a área da saúde e fosse investido só na área da saúde, eu tenho certeza absoluta que nosso país não perderia nessa questão para qualquer outro. É, perguntaram aqui, eu não sei se tu vai conseguir responder essa pergunta por causa que tu não é veterinária. Então acho que tu até já imaginou o que eu vou perguntar. Os animais, eles podem ter câncer de mama? Os animais podem ter câncer de mama? Sim, podem ter câncer de mama. E, e é frequente entre os animais? Tipo, você já Depende. viu muito caso? Depende da raça e depende da medicação, porque assim, em cadela é mais comum do que em cachorro macho. Por quê? Eu não tô falando só cachorro. Tipo, pode ser qualquer animal? Ou Não, só cachorro, não, gato, não. e esse tipo A gente vê muito nos de... Não? primatas e vê mais nos animais domésticos que eles têm que tomar anticoncepcional. É que primata é quase bem igual humana, né? Sim, Na parte neurológica também, eles também têm, tipo, quase a mesma imunidade que os humanos? não, Ou é não. bem inferior ainda? Ou A ainda imunidade dos primatas para algumas coisas é bem inferior à nossa. Tanto é é bem que inferior? o Ah, é? superior, tanto é que o HIV Ah, super. Ah, tá. foi descoberto nos primatas e passado para os humanos. Sim. Na verdade, a maioria das doenças é tudo nos primata, né? Sim, sim. Tem muita doença que Eles vem são do primata. vetores e infelizmente acabam passando para a gente. Não é culpa deles. Isso, isso é ruim. É... Bom, Isa, a gente já vai encerrar por aqui. Cara, eu amei conversar com você. Ah, eu Eu também gostei amei. da conversa. Eu sei que você estava ansiosa e foi ótima, cara. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Você quer falar alguma coisa sobre câncer de mama? Ah, só uma pergunta aqui. Ah, O quão frequente é para alguém ter câncer de mama? Tipo, qual é a porcentagem de pessoas? Tem isso? Tem uma porcentagem específica ou não? acho que a OMS ela já fez essa porcentagem. Te dar um dado, Já fez? para te dar um dado assim completo, só fazendo uma pesquisa mesmo. Ah, tudo bem. Mas é bem frequente? Tu acha que é frequente? Sim, uma Sim. coisa muito frequente. Tanto o de mama quanto o de próstata são frequentes. Por quê? Porque, como eu disse, a gente costuma se negligenciar muito. A gente acha que é só uma dorzinha, que é só um carocinho, que vai passar logo. E aí acabar não procurando o atendimento médico, não investigando, aquilo acaba evoluindo e por isso o aumento. Antigamente, nos Ah, anos 70 para cá, que foi melhorando nessa questão, porque
Porque. Isa, você tá ouvindo? Isa. Oi, Ah, foi mal. Tinha caído aqui. Você pode falar o porquê? oi? Você pode falar o porquê, por causa que não deu pra ouvir. Tipo assim, você falou por quê, daí você não falou mais nada. Ai, desculpa. Assim, vamos botar uma linha do tempo. A negligência com a Uhum. saúde e a criação do SUS, elas influenciaram muito para a diminuição da ocorrência de câncer de mama e câncer de próstata. Por quê? Porque foram feitas Sim. as campanhas. Olha, gente, tem que se cuidar, tem que se tocar. Não é só um carocinho, não é só uma coceirinha, não é só um ardor. Pode ser alguma coisa grave. Por favor, vá no médico. A gente mobiliza, a gente, eu falo assim, pessoal da área da saúde, se mobiliza no mês de outubro para poder atender as demandas de mamografia, para poder atender essas pessoas que realmente se preocupam com a sua própria saúde. Eu vou dizer que o câncer de mama, tanto como o câncer de próstata ou qualquer